Oi, eu sou a professora Paula e a aula de hoje vai ser sobre limite e desigualdade. Então, vamos começar pelo teorema 5. Seja A igual ao limite de xn, se B é menor que A, então, para todo n suficientemente grande, tem-se que B é menor que xn. Analogamente, se B é maior que A, então B é maior que xn para todo n suficientemente grande. Ou seja, se B é menor que o limite da sequência, ele é menor que todos os termos da sequência para todo n suficientemente grande. A outra maneira é análoga. Então, vamos demonstrar este teorema, a primeira parte dele. Então, seja B menor que A, temos que A menos B é maior que zero, porque se A é maior que B, a diferença deles é positiva. Tomando um epsilon igual a A menos B, a gente tem, isolando B aqui, que B é igual a A menos epsilon. Como o limite de xn é A, para um n suficientemente grande, e usando a definição de limite, a gente vai ter que o módulo de xn menos A é menor que epsilon. Quando um n é suficientemente grande, o limite de xn é igual a A, então xn menos A é menor que epsilon pela definição de limite. Ou seja, a gente pode reescrever essa desigualdade assim. Isso aqui vai ser menos epsilon menor que xn menos A menor que epsilon. Se a gente somar A dos dois lados da igualdade, a gente vai ter o seguinte. A menos epsilon é menor que xn, que é menor que A mais epsilon. Mas A menos epsilon era quem a gente chamou de B aqui. Então, B é menor que xn, como a gente queria demonstrar. Nosso teorema era isso, né? Se o B é menor que A, B é menor que xn. E o outro lado eu vou deixar para vocês. Corolário 1. Seja A o limite de xn, se A é maior que zero, então para todo n suficientemente grande, tem que xn é maior que zero. Analogamente, se A é menor que zero, xn é menor que zero. Esse corolário, ele se demonstra da mesma maneira que o teorema 5, só substituindo B por zero. A ideia dele é bem parecida. Corolário 2. Seja A o limite de xn e B o limite de yn, se xn é menor que yn para todo n suficientemente grande, então A é menor que epsilon. B é menor que B. Em particular, se xn é menor que B, para n suficientemente grande, então o limite de xn é menor que B. Ou seja, se uma determinada sequência é menor que a outra, por um n suficientemente grande, os limites também vão respeitar essa desigualdade. Vamos fazer a demonstração desse? Utilizando contrapositiva. Então, a gente nega a tese e conclui a negação da hipótese. Então, vamos fazer isso. Suponha que B é menor que A. Então, estou negando a tese. E A é o limite de xn. Vamos tomar um Czinho, um C pertencente aos reais, tal que esse Czinho vai estar entre B e A. Então, sempre vai existir um número real entre dois números, né? Então, C é um número real entre A e B. Se a gente analisar só esse lado aqui, a gente tem que C é menor que A. E pelo teorema 5,
o que isso implicava? Se B era menor que A, xn, B era menor que todo xn. Então, se C é menor que A, isso vai implicar que C é menor que xn. Mas a gente também tem que B é menor que C. E também pelo teorema 5, a gente vai ter que aqui o B está fazendo o papel do A lá no teorema e o C está fazendo o papel do B. Então, os termos da série do B é o yn, vai ser sempre menor que aquele valor C ali. Daqui a gente tem, então, que yn é menor que C, que é menor que xn. Mas isso aqui, então, implica que yn é menor que xn, que contradiz a nossa hipótese, que é exatamente o que a gente queria, né? A gente contradisse a tese e concluiu a contradição da hipótese. Então, a gente pode concluir que B é maior ou igual a A. Como a gente queria aqui, né? B maior ou igual a A. Vamos fazer um exemplo. Seja o limite de xn igual a A e limite de yn igual a B. Se A menor que B, prove que existe um n0 pertencente aos naturais, tal que n é maior que n0, implica que xn é menor que yn. Então, a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez o anterior. Então, se A menor que B, vamos tomar um C pertencente aos reais, tal que ele está entre aqueles dois termos, A menor que B, menor que C. Se a gente analisar o primeiro, aqui o C está no meio. A menor que C, menor que B. Então, a gente tem que A menor que C implica que xn é menor que C, pelo teorema 5. Só que a gente também tem que C menor que B, que vai implicar que C é menor que yn, novamente pelo teorema 5. Então, daqui a gente pode concluir que xn é menor que C, que é menor que yn, o que implica que xn é menor que yn, como a gente queria provar. Então, se B é maior que A, xn é maior, yn é maior que xn. Teorema 6. Se o limite de xn é igual ao limite de yn, que é igual a A, então o limite de duas sequências é igual, e existe uma terceira sequência que está limitada por aquelas duas sequências. Então, limite de xn igual ao limite de yn igual a A, e xn menor que zn menor que yn. Para todo n suficientemente grande, então, limite de zn é A. Então, o zn vai ter os limites iguais aos seus extremos. Vamos demonstrar. Dado um epsilon arbitrário positivo, a gente tem como A é o limite de xn, mas ele também é o limite de yn, existe um n1 e um n2 pertencente aos naturais, tal que, quando n é maior que n1, implica que xn menos A é menor que epsilon. E, quando n é maior que n2, implica que yn menos A é menor que epsilon. Então, n1 está relacionado com a sequência xn e n2 relacionado com a sequência yn. Quando n é maior que n1, essa desigualdade vale. Quando n é maior que n2, essa desigualdade vale. Aqui saindo do limite, da definição de limite, né? Então, a gente pode abrir essas duas desigualdades e a gente vai ter o seguinte. A menos epsilon é menor que xn, menor que A mais epsilon. E a gente também tem que A menos epsilon é menor que yn, menor que A mais epsilon. Abrindo essas duas desigualdades aqui e somando o A dos dois lados.
Então, a gente tem o seguinte. Por hipótese, a gente sabe que xn é menor ou igual a Zn, menor ou igual a Yn. Vamos tomar um N0 como sendo o máximo entre N1 e N2. Por quê? Quando eu tomar um N maior que N0, ele vai ser automaticamente maior que N1 e maior que N2, e vai valer, então, essas duas desigualdades simultaneamente. Então, para um N maior que N0, então N maior que N1 e maior que N2, vale que A menos epsilon é menor que xn, que é menor ou igual a Zn, que é menor ou igual a yn, que é menor que A mais epsilon. N maior que N2 vale essa desigualdade, N maior que N1 vale essa desigualdade, e essa desigualdade do meio é por hipótese. Então, disso aqui a gente conclui que A menos epsilon é menor que Zn, que é menor que A mais epsilon. Mas isso então implica que módulo de Zn menos A é menor que epsilon, o que implica que o limite de Zn é A, como a gente queria demonstrar. Né? A gente queria demonstrar que o limite de Zn também ia para o mesmo A que os outros dois limites. Um exemplo agora que a gente vai usar esse teorema 6, que é também chamado de teorema do sanduíche. Então, prove que o limite do log de n sobre n é zero. Então, vamos fazer o seguinte, a gente sabe que para todo n pertencente aos naturais, o log da raiz de n é menor que raiz de n. Mas a gente pode reescrever o log da raiz de n como sendo meio do log de n. Então, eu posso reescrever o log de n como sendo 2 vezes o log de raiz de n, que por sua vez, como o log de raiz de n é menor que raiz de n, então isso aqui é menor que 2 raiz de n. A gente sabe que o logaritmo é sempre positivo, então eu tenho que 0 é menor que o log de n, que é menor que 2 sobre raiz de n. Se eu dividir tudo por n, eu vou ter que 0 é menor ou igual ao log de n sobre n, menor que 2 raiz de n sobre n. Se a gente fizer o limite desse termo, a gente vai ter 2 vezes, porque a constante pode sair para fora do limite, n na meio sobre n, que é 2 vezes o limite de 1 sobre n na meio. Quando esse n vai para infinito, isso aqui vai para zero. Então, para um n suficientemente grande, esse termo vai para zero e esse termo vai para zero. Então, pelo teorema 6, que é o teorema do sanduíche, o limite do log de n sobre n também é zero, porque ele está limitado por duas funções que os limites são zero. E a gente vai parar por aqui, a próxima aula é operações com limites.